Enem, questão 2, inequação do segundo grau. Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada R$300 com essas vendas. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidas diariamente aumenta, caso o preço seja reduzido, de acordo com a equação Q igual a 400 menos 100P, na qual Q representa a quantidade de pães especiais vendidos diariamente e P o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média da arrecadação diária na venda desse produto. O preço P em reais do pão especial nessa promoção deverá estar em um dos intervalos mostrados aí. Então devemos descobrir o quê? O valor do preço do pão especial que permita a maior quantidade máxima vendida. Então, qual é a ideia? Ele quer aumentar o fluxo de pessoas na padaria. E para isso ele tem que diminuir o preço. É a lei da oferta e da procura na economia. Ou seja, ao diminuir o preço, ele aumenta a quantidade de pães vendidos para aumentar o fluxo de pessoas para conhecer aí o seu comércio. Não é legal? Então vamos ver como é que a gente vai desenrolar essa questão. A arrecadação, que é o que a gente chama de faturamento, nada mais é do que o produto da quantidade Q de pães vendidos pelo preço de cada pão. Então a arrecadação, o faturamento, é a quantidade vezes o preço unitário. Uma coisa bem básica do comércio, né? Então a arrecadação será quantidade de pães vendidos vezes o preço de cada pão. Quantidade de pães vendidos, 400 menos 100P, pelo preço de cada pão. Desenvolvendo isso aqui, ó, 400 vezes P, 400P. 100P vezes P, 100P ao quadrado. Então ficamos com a arrecadação dada por 400P menos 100P ao quadrado. Só ajeitando, menos 100P ao quadrado mais 400P. Mas o que a questão deseja? Do enunciado, deseja-se que essa arrecadação seja maior ou igual a 300. Por quê? Olha só. Para tanto, modificará o preço do pão especial, de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem, no entanto, diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto. Ou seja, ele deseja que a arrecadação continue sendo, no mínimo, R$300. Sim, porque pode ser mais. Então a arrecadação tem que ser maior ou igual a 300. Então vamos ajeitar isso aqui. Menos 100P ao quadrado mais 400P. 300 vem para cá. Menos 300 maior ou igual a zero. Dividindo por menos 100 para facilitar a conta. E observe, ao multiplicar ou dividir por um número negativo, o sinal da desigualdade muda. Então o que era maior fica menor. Menos 100 dividido por menos 100 dá 1. 400 dividido por menos 100, menos 4. E menos 300 por menos 100 dá 3. Então temos que resolver essa inequação do segundo grau. Como é que a gente faz? Transforma em uma equação e acha as raízes. As raízes dessa equação aqui é 1 e 3. E na sequência, o que é que a gente faz? O sinal de x ao quadrado fica do lado de fora. Então, p ao quadrado é positivo, mais do lado de fora, menos do lado de dentro. Como se deseja menor ou igual a zero, estamos nesse intervalo de amarelo. Ou seja, o preço do pão deve variar entre 1 e 3 reais. Entre 1 e 3 reais. Mas observe, qual é a pergunta? Sendo a quantidade 400 menos 100P, concluímos que a quantidade de pães vendidas será máxima quando o seu preço for mínimo. Ou, minha gente, oferta e da procura. Ao diminuir o preço, a quantidade vendida é máxima. Então, como os preços dos pães aí podem variar de 1 a 3 reais, o menor preço do pão é que me dá a maior quantidade vendida. Ou seja, o preço do pão é 1 real, porque tem duas raízes, 1 e 3, o intervalo de 1 a 3. Menor P, maior quantidade vendida, lei da oferta e da procura. Então, o intervalo aí que vai ter P igual a 1 real é a letra A, entre 50 centavos e 1,50. E a observação muito interessante. Se o preço do pão for 1 real, a quantidade vendida é 400 menos 100 vezes 1, ou seja, 300 pães. Então, se eu tenho 300 pães a 1 real, me dá o faturamento de 300 reais. E o outro valor de P, ó, 3 reais, é exatamente o preço antes da promoção. Sim, porque quando eu vendi o pão a 3 reais, a quantidade era 400 menos 100 vezes 3, 100 pães. Ou seja, inicialmente, ele vendia 100 pães a 3 reais. Aí ele quis fazer uma promoção para a arrecadação não cair. Quando ele botar o preço do pão a 1 real, ele consegue vender 300, mantendo a sua arrecadação de 300 reais. Então, resposta 1 real, questão bem interessante do Enem.